a própria editora, no seu projeto editorial, diz que os seus livros se destinam, e citam, a pequenos e grandes leitores, filhos, pais e filhos, em conjunto, ou simplesmente leitores. São livros que promovem uma leitura partilhada, muitas vezes realizada em família, que promove o diálogo, a troca de ideias, a troca e a partilha de afetos, mas também a reflexão. Muitos dos livros desta editora percorrem os universos familiares, naturais, o crescimento, a descoberta do eu, a valorização da natureza, da diversidade, atenção ao cotidiano, às pequenas coisas que nos passam despercebidas. Este, então, é um bom exemplo, um livro que espelha exatamente esse tipo de preocupações. Ele está todo construído de uma forma bastante particular e curiosa. Depois, se alguém quiser folhear, posso emprestar o livro. Todas as duplas páginas, está construído sob a forma de dupla página, e todas as duplas páginas apresentam, as 23, um lugar diferente no planeta Terra, e situações vividas exatamente no mesmo segundo em diferentes locais do planeta. Ou seja, nós acompanhamos aqui uma diversidade enorme de situações. O segundo é sempre o mesmo, do mesmo minuto, mas de uma hora que varia consoante o fuso horário, não é? E as realidades que o livro percorre vão desde uma aldeia no interior de Portugal, à Papua Nova Guiné, ao Brasil, a Tóquio, à Indonésia, a Budapeste, numa variação caleidoscópia extremamente rica. Como é que nós interpretamos e localizamos esses locais no mapa? No final, nas guardas que variam entre si, as guardas deste volume, na guarda final nós temos num planisfério identificados os 23 locais por onde passa o livro, e quando chegamos ao final é que podemos perceber se interpretamos corretamente as indicações, quer visuais, quer textuais, que estão incluídas, as pistas que estão incluídas nas várias imagens e ao longo do texto. Eu já vou mostrar algumas páginas para verem melhor. O que é que eu destacaria deste volume? De facto, uma variedade enorme de locais visitados em diferentes continentes, nos dois hemisférios, percorrendo também uma diversidade de climas tropicais, frios, temperados, num conjunto também de países, culturas e línguas extraordinariamente vasto. Depois, a diversidade de ações que as personagens que protagonizam as várias cenas estão a realizar. E personagens essas que também são muito variadas. Temos crianças, temos adultos, temos velhos, temos homens, temos mulheres. Curiosamente, e é isso que também implica algum reconhecimento por parte dos leitores, é que apesar de nós termos essa variedade toda de locais, as ações que as personagens estão a fazer são extremamente rotineiras e reconhecíveis. Temos uma criança a caminhar para a escola, um rapaz que anda pela primeira vez de bicicleta, uma laranja que cai de uma árvore, um grupo de pessoas que fica preso num elevador, alguém que apanha um transporte público, entre muitas outras ações. Mostrando ao mesmo tempo como, apesar das diferenças, vivemos num mundo que é uma pequena ervilha, como ainda hoje brincávamos, num mundo muito pequeno e muito próximo, no fim de contas, uma aldeia global. Depois, e já do ponto de vista da ilustração, que é esse que nos reúne aqui, eu destacaria a forma muito conseguida como o ilustrador, como o Bernardo Carvalho, vai estar na Feira do Livro em Bolonha. Portugal é este ano o país convidado da Feira do Livro de Bolonha, e Bernardo Carvalho é um dos que vai, dos ilustradores convidados a representar e a recriar a cidade de Bolonha. Bernardo Carvalho dizia, vai conseguir com
mínimo de recursos visuais muito contidos, criar variações, surpresas até, ao nível das ações representadas, do ritmo narrativo em que elas ocorrem. Há variações de registro e de tom muito curiosas, cenas muito bem-humoradas, outras misteriosas, umas mais eufóricas, outras mais tristes. Os espaços são espaços interiores, exteriores, urbanos, rurais, privados, públicos. E toda esta variedade é recriada com o auxílio exatamente da técnica de ilustração. Um traço ágil, veloz, uma diversidade também ao nível do uso da perspectiva, do enquadramento, da focalização e do ponto de vista, e o leitor é conduzido numa viagem de surpresa em surpresa, porque nunca sabe o que é que o espera na página seguinte. Destacava ainda como elemento curioso destas ilustrações o facto de elas não representarem apenas, ou não nos darem apenas informações de índole visual, mas incluírem outras sensações, nomeadamente auditivas. Temos o ruído da cidade, o carro que apita, a bola que é chutada, o combate de boxe onde alguém dá um murro, mas também o silêncio de algumas cenas e, por exemplo, sensações táteis associadas ao calor, ao frio, entre outras. Ao nível das técnicas de ilustração, já disse praticamente tudo. Depois vou mostrar algumas imagens e possam exemplificar melhor alguns destes aspectos. Vamos também ver depois nas imagens o uso de diferentes planos e que nos dão diferentes níveis de informação, e essas informações vão ser muito importantes para a interpretação das imagens. Como estamos no domínio do álbum, vai ser necessário que a interpretação se faça retirando informações quer do texto, quer das próprias imagens. As imagens estão repletas de pequenos apontamentos, de piscadelas de olho muito subtis, que ajudam o leitor, sobretudo o leitor adulto, a identificar os locais, mesmo sem o auxílio das soluções que se encontram no final, como já expliquei. Pronto, e agora mostrava algumas duplas. Tenho 5 minutos? Sim? Só 2 ou 3. Por exemplo, esta é a cena que abre o livro e o texto diz: cada vez que um segundo atravessa o mundo, sempre a correr, sempre apressado, milhões de coisas acontecem, aqui, ali, em todo o lado. Enquanto passas uma página deste livro, o mundo não para. E nós vemos aqui um cenário urbano, mas se repararem com atenção, descobrem aqui, por exemplo, a bandeira da Argentina. Não é? E temos aqui um indício de que esta, de facto, é uma cidade argentina. Outras pessoas que conheçam o espaço poderiam conhecer também aqui a igreja ou esta torre, porque há realismo na apresentação das imagens. Vejam a perspectiva, o ponto de vista, a focalização. Esta é a primeira dupla, depois não tenho a segunda, mas comparem, por exemplo, com esta cena em que diz-se um rapaz equilibra-se pela primeira vez na sua bicicleta. Será que vai cair no próximo segundo? E vejam aqui como é a cor com valor semântico que nos sugere, vejam aqui as sombras, a terra vermelha, a cor das personagens, os elementos da flora, não é? As árvores que aqui estão, e quem conhecer, aqui consegue-se ler nos cartazes baile, e aqui uma publicidade também em português, por isso é um país africano, mas de língua oficial portuguesa, por isso podíamos estar a pensar em Angola ou Moçambique, depois vamos descobrir que é Angola. Isto vai acontecer de forma recorrente ao longo das páginas.
Este é uma das cenas mais curiosas, é a história do homem que se despede do seu bigode numa barbearia da esquina, e vejam como nós temos que nos recorrer dos elementos da ilustração para conseguirmos identificar o local. Pelo bigode e pela barbearia, em Portugal diríamos sempre que é um país latino, não é? Pronto. Depois podia ser Portugal, podia ser se calhar também Espanha, mas começamos a ver que é barbearia, não é? Aqui escrito em português, mas o homem está a ler um jornal que é o Arquipélago, por isso é em Portugal, mas nem sequer é no continente, é numa ilha. Sim? E depois aqui neste quadro vemos o triângulo formado pelas ilhas do Canal, não é? Nos Açores, temos aqui a Ilha do Pico com o seu barrete de nuvens, e aqui temos a ilha do Faial, e isto é a vista da ilha de São Jorge, está bem? E depois pequenos apontamentos, como aqui os calendários com a mulher em biquíni, aqui menos um bocadinho, ou um póster do Benfica, de quando foi campeão em 1982, temos que recuar quase muitos anos para encontrarmos esse feito. Vejam aqui uma variação completa em termos de plano, eu não vou demorar tanto, mas vejam como é completamente diferente o jogo de cores, de enquadramento, de corte, etc. Está bem? Aqui uma outra, aqui é o texto que nos dá a indicação: os cães, apenas os cães, sentem um ligeiro tremor de terra numa cidade da Venezuela. Há alguns casos em que é de facto o texto que nos dá estas informações. Está bem? Uma outra, dupla, e outra ainda, para verem a variedade. Isto é um imaginário também do surf, da praia, muito caro vou terminar já, muito caro ao Bernardo Carvalho. E finalmente vou-me deter só aqui para terminar, para verem aqui a técnica da mise en abîme, do encaixe de narrativas. É a última guarda. Num segundo, um livro chega ao fim, e se repararem aqui no livro que a rapariga está a ler, isto é no Brasil, no Rio de Janeiro, verão que é exatamente a mesma imagem deste livro, por isso esta estratégia final, não é, do encaixe e da reflexão sucessiva, próxima até da metaficção. E pronto, terminei. Muito obrigada.